Olá, meus irmãos, tudo bem? A graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade a mais uma lição bíblica neste domingo. Espero que todos estejam bem, abençoados, na graça e na paz do nosso Senhor. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Jó. E um tema geral do trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Peço licença só um segundinho aqui. Perdão, irmãos. Pois bem, nas lições anteriores, nós falamos um pouco sobre os diálogos mantidos entre Jó e seus amigos. Na penúltima aula, com Elifaz. Na segunda, com Bildade. E hoje, vamos ver o diálogo entre Jó e Zofar, o terceiro amigo de Jó. Zofar, ao que tudo indica, seria o mais novo desses três amigos. O nome Zofar não há um consenso bíblico, mas alguns entendem que significa gorjear, como se fosse um pardal, ou outros entendem que Zofar significa áspero, a palavra áspero, mas não é uma certeza quanto a esse nome Zofar. O certo é que ele foi o terceiro amigo a interpelar Jó, a ter um discurso mais áspero, mais contundente com Jó. Portanto, é o que nós estudaremos hoje na nossa lição número 8, a teologia de Zofar. Em resumo, através da sua teologia, vem a pergunta: o justo não passa por tribulação? A verdade prática da nossa lição é: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. É isso que nós vamos ver. Texto áureo da nossa lição está Jó, capítulo 11, que é o discurso de Zofar. 11, versículo 8. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Antes da nossa leitura de Bíblia em classe, os irmãos podem ter acesso às Bíblias no livro de Jó, capítulo 11, caso não tenha a revistinha do trimestre. Mas antes, porém, vamos orar. Santo, amado Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, te louvamos, Senhor, por este dia, pelas tuas misericórdias que são renovadas neste dia que se chama hoje. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe esta ministração, esse estudo, esse compartilhamento da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Alimenta, Senhor Deus, nossos espíritos com a tua palavra, Deus, porque cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs que estarão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Leitura bíblica em classe, Jó, capítulo número 11. Vamos lá para a fala de Zofar, terceiro amigo de Jó. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Naamatita é a única coisa, a única referência que sabemos de Zofar. Não sabemos, a Bíblia não dá mais pistas, nada, revelações, biografias, nada. Apenas que ele era um Naamatita, uma região da Arábia ali, onde os amigos de Jó residiam. E disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras?
E o homem falador será justificado? Quer dizer, Zofar interpelando Jó. Você fala tanto, Jó. Será que você vai ficar sem ouvir? Se lamenta, murmura aí tanto e a gente vai ficar calado? Versículo 3. As tuas mentiras se hão de calar os homens? Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo são os teus olhos. Mas na verdade provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Primeira fala de Zofar, capítulo 10, versículos 1 a 10. Agora vamos também para a segunda fala, o discurso de Zofar. Está no capítulo 20 de Jó. 20, versículo 1 a 10 também. Vamos ler? Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão, onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Amém, irmãos. Então os irmãos veem que esse discurso também em forma poética, assim, a estrutura linguística do livro de Jó é até mais interessante. Depois os irmãos, se tiverem alguma dificuldade de entender a fala, ler também naquela Bíblia nova tradução da linguagem de hoje, né? Que é aquela linguagem bem fácil. Eu sei que não é fiel assim a alguns textos, mas a ideia da fala, compreende, irmãos? É bem mais fácil de entender. Pelo menos essas falas de Jó, ela é muito de Jó e dos amigos de Jó, é assim, às vezes um pouco ininteligível, assim, né? Pela estrutura de prosa, de poesias em que são postas. Então facilita muito também. É claro que devemos prezar por uma tradução bíblica mais correta, mas é apenas a título de compreensão da ideia como um todo. Então, irmãos, vamos ver aqui o discurso de Zofar. Zofar, dos três amigos, ele demonstra ser o mais incisivo, o mais agressivo, por confrontar Jó de maneira mais direta, né? Então, o primeiro ponto da nossa lição aqui, como objetivo geral, é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Este seria o objetivo geral da lição. Os objetivos específicos: o primeiro, mostrar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó, no entendimento de Zofar, fazia parte de um sábio julgamento divino. 2. Explicar que a conversão definida por Zofar era de natureza legalista. E o terceiro objetivo, esclarecer que a teologia de Zofar limitava a soberania de Deus
na sua capacidade de julgar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, Zofar mostra que Deus é grande e sábio. Então Zofar não aceita a defesa, a contestação de Jó, que está no capítulo 10, no capítulo 9, nos capítulos anteriores. Que Jó em nenhum momento admite ter incorrido em falta, em pecado. Não que Jó não reconhecesse que não tivesse pecado. Não que Jó não reconhecesse a soberania de Deus. Mas para aquelas circunstâncias, tudo aquilo que Jó, aquele sofrimento intenso que Jó estava passando, Jó não admite culpa correlacionado para receber aquele sofrimento ali. Mas Zofar quer fazer demonstrar a Jó que Deus é grande e sábio. Então, primeiro, ele mostra no seu discurso que Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Depois ele diz que os bons jamais passam por tribulação. E se alguém deve alguma coisa, é porque tem que pagar. Aquela ideia também da justiça retributiva, que foi defendida pelos os amigos anteriores, né? Então Zofar não está na leitura em classe, mas tem um versículo, o versículo número 11. Ele acusa Jó de ser um animal irracional. Olha como ele é agressivo, de não entender. Ele compara como se fosse uma mula, um asno, um animal que precisa de cabrecho, de disciplina, um animal teimoso, um animal que não aceita a correção, que não aceita o entendimento, que não admite o seu próprio erro, que é, vamos dizer, pirraçudo. Ele vai agredindo Jó já extremamente fragilizado naquela situação, e Zofar intensifica as acusações porque quer obter de Jó o reconhecimento de uma culpa que Jó não tem. Então, nesse tópico número 1, Zofar mostra que Deus é grande e sábio, e Jó nunca discordou, nunca ousou ir de contra essa ideia que Deus é sábio e justo, que a questão não era essa que estava sendo travada. Mas a verdade é que Zofar não demonstra nenhuma compaixão, e aí pelo sofrimento de Jó. E aí, meus irmãos, nós podemos extrair uma lição para nossas vidas. Devemos ter compaixão, devemos ter sensibilidade com a dor, com o sofrimento dos outros, e não partirmos para fazer juízo de valores de imediato, porque nós não somos Deus, não é? Nós não temos a sabedoria de Deus para emitir um juízo de valor hipócrita, sem saber das coisas. Precisamos ter a sabedoria, né? Não que não podemos julgar, mas para julgarmos temos que nos basear de acordo com a santa palavra de Deus, que é a reta justiça. Então é muito comum as pessoas associarem sofrimento com pecado. E isso aqui é que vamos mostrar hoje, que necessariamente os sofrimentos pelos quais os justos passam não são decorrência lógica de pecado. Necessariamente não. Poderá ser, mas necessariamente não. Subtópico 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Então, Zofar acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Zofar não aceitava Jó ter se declarado puro e sem culpa, mas essa era a consciência de Jó. E o cristão, ele tem que prescrutar e examinar a sua própria consciência, não dever nada a ninguém, coração puro,
consciência tranquila, fé sincera. Amém, irmãos? Então, se nós temos isso, nós não temos por que termos culpa de pecado. Ora, fora o próprio Jó que obteve o testemunho de Deus. Quem disse que Jó era um homem sincero, reto, que se desviava do mal, temente a Deus, perfeito no sentido humano, né? Aquela palavra hebraica tam, que eu falei na lição número 2, quem era Jó, perfeito nesse sentido, né? Como Noé era perfeito aos olhos de Deus, né? Uma pessoa justa, temente a Deus, perfeito no sentido humano, não que não tivesse pecado, mas um homem sincero, um homem íntegro. Fora o próprio Deus que havia dado o testemunho de Jó. Mas Zofar não aceitava de forma alguma e achava que Jó estava sendo arrogante por sustentar o seu ponto de vista. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas que ele ficaria contra o patriarca. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria. Zofar chega a dizer que se Deus aparecesse, Deus se revelasse, porque para Zofar Deus não se revelava. Por quê? Porque Zofar, a teologia de Zofar da época, baseada nos costumes, baseada na crença da época, era como se fosse aquela teologia, aquela doutrina deísta. Sabe qual é a teoria deísta que se desenvolveu no século XVIII? É aquela que Deus criou tudo, mas não se relaciona com a sua criatura. Deus é poderoso, Deus é transcendente, mas Deus não é imanente. É aquela ideia do relojoeiro, que ele cria o relógio, dá corda e deixa para lá, e as coisas funcionam por si só. Então, para os deístas, Deus não intervém, Deus não interage com a sua criatura, com o homem. Isso era a crença de Zofar. Por isso que ele não aceitava que Jó assumisse a postura de um homem sincero, de um homem reto. E Zofar chega até a dizer que queria que Deus aparecesse ali, se revelasse ali para confrontar Jó. Só que Jó tinha, como nós sabemos, uma comunhão mais íntima, mais estreita com o Senhor. Todos se passam por sábios. Aí vem a contestação, a defesa de Jó, a reação de Jó à fala de Zofar. Jó reage com ironia e sabedoria. A essa altura do campeonato, Jó já estava muito chateado, muito aborrecido, muito fragilidade na sua condição humana também, né? E aí ele já usa um pouco de ironia na sua defesa. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Então ele é como se estivesse a dizer: vocês se julgam sábios, né? Vocês se arvoram como sendo o próprio Deus para julgar. Vocês não sabem da minha condição, mas está me julgando. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. É como nos dias de hoje, irmãos e irmãs, muitas pessoas usam o nome de Deus em vão, muitas pessoas dizem que estão falando por Deus, que o recado é de Deus, que a fala é de Deus, que a profecia é de Deus, né? Mas pelos frutos nós conhecemos a árvore, né? Devemos ter muita cautela por isso. Por quê? Ele diz assim: vós, porém, Jó diz, refutando a fala de Zofar e dos amigos: vocês, porém, sois inventores de mentiras, e vocês todos médicos que não valem nada. Está na defesa de Jó, no capítulo 13, versículo 4.
Ele, portanto, Jó está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Na vida há momentos que os amigos não resolvem, às vezes faz até atrapalhar, né? Às vezes atrapalha muito. Por isso, se afaste de pessoas que te afastam da presença do Senhor. E fique mais próximo daqueles que te levam para próximo do Senhor, que é próximo do Senhor. Esses são os verdadeiros amigos. Então, no lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor. Este não veem como os homens veem. E aí há aquela exortação bíblica que consta em 1 Samuel 16, versículo 7, né? Que o homem julga pela aparência, mas o Senhor vê o coração, julga pelo coração do homem. E aí é o erro também, foram os erros também que incorreram os amigos de Jó. É sempre acreditar que sua cultura, que sua sabedoria, que sua religiosidade é que fala mais alto. E vamos ver mais adiante aqui que a religiosidade por si só, ela não muda a vida de ninguém. Ela enseja erros, muitas vezes, nas pessoas, na religiosidade, quando ela não está baseada na palavra do Senhor, que é imutável. Tópico 2, a conversão como resposta à aflição. Nos versículos 13 e 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele tem dúvidas de que o patriarca está em pecado. Ele não tem dúvidas, aliás, que Jó está em pecado. Ele está completamente convencido. Por isso, a única forma dele restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Então ele chega para Jó e diz: olha, você só vai ser curado aí se você confessar o seu pecado. Vai ter que se arrepender, né? Primeiro tem que orar, renunciar ao pecado. Ele até falou adequadamente, né? A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados, se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Mas só que isso aqui não aplicava na vida de Jó, porque Jó não estava em pecado. O problema era esse. Então aquela história da meia-verdade, da moeda pela metade, né? A face da moeda pela metade. Muitas vezes se extrai do texto, do contexto, o texto para servir de pretexto, né? E temos que ver se aplica ao caso concreto. No caso aqui não se aplicava na vida de Jó, porque Jó realmente não estava em pecado. Mas a presunção de Zofar era tão grande porque ele queria obter, quase colocar palavras na boca de Jó, para que Jó confessasse um pecado que ele não tinha. Então segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, né, se convertesse, orasse, renunciasse ao pecado, Deus restauraria da sua miséria. Agora, aí onde está o problema? Essa ideia de Zofar era uma ideia muito assim, mais exterior do que interior. Por isso que diz que é mais vista como uma teologia do moralismo salvífico. Hoje em dia podemos dizer que isso chama-se legalismo religioso. É aquela história, faz alguma coisa de bom, né? Deixa isso aí para tu ser abençoado. Se tudo isso for feito, irmãos, em forma de ritualística, em forma de barganha com Deus, não funciona. Não funciona. A gente tem que fazer tudo de coração ao Senhor e por amor. Por isso que Jó contesta esses conselhos de Zofar. A teologia
do moralismo salvífico, ela vai de encontro à graça divina, segundo a qual nós não somos merecedores de nada. A teologia do moralismo salvífico, que Zophar defendia, ela está mais ligada à aparência, ao exterior, do que ao interior. É aquela teoria da barganha. Nós vemos muitas vezes isso hoje, né? Vamos fazer campanhas, novenas, trezenas, vamos fazer campanha disso, campanha daquilo, para obtermos determinadas coisas. Como se assim, se eu não fizer a campanha, o compromisso, Deus não me abençoa. Vamos dar uma oferta dobrada, um dízimo dobrado, porque se eu não der, é a forma para eu obter a bênção e o perdão dos pecados, dos meus pecados. Quer dizer, uma teologia equivocada. Nós sabemos que não somos merecedores de nada. A salvação é um dom gratuito de Deus pela graça de Deus, um favor imerecido. Por mais santidade, entre aspas, por mais esforços humanos que viéssemos a fazer, não teríamos o condão de obter esta salvação, que foi paga por Cristo na cruz do Calvário, por amor e com preço de sangue. Então, já no subtópico 2, vem a pergunta: é possível negociar com Deus? De forma alguma. Com Deus não se barganha. Nunca, jamais. Não se barganha por Deus. Ou é por amor, por obediência, ou nada. Lembre-se do provérbio, quando Deus nos diz: filho meu, dá-me o teu coração. Lembre-se dos salmos, que é aquilo que Deus quer da gente, a nossa alma por completo, tudo em nós, tudo, nós entregarmos ao Senhor, deixar nossa vida ser guiada por Ele, e aí sim, claro, praticar atos dignos de arrependimento, né? Compatíveis com a pessoa arrependida, mas por amor. Então, estudiosos destacam que Zophar tenta induzir a Jó negociar com Deus. Era justamente isso que o diabo queria. Lembram, irmãos, quando se apresentou lá no concílio, quando Deus estava reunidos com os anjos, chamados filhos de Deus, né, os anjos, na corte celestial, e o diabo se apresentou ali para acusar Jó, dizer: olha, ele só te serve porque o Senhor, tu, Deus, cerca ele, protege ele, abençoa ele. Era justamente isso que Zophar queria, sendo usado pelo diabo, tentar Jó a fazer isso, né? A barganhar com Deus para obter a restauração. Então, o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas da prosperidade. É muito triste quando uma pessoa se aproxima de Deus, é muito triste mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer isso para crente, porque crente, eu aprendi muito cedo na minha vida, que é dividido desde a reforma. Por isso eu não vendo sonho nem ilusões. Não tenho vergonha de dizer, mas é muito triste um crente, se é que se diz crente, se aproximar de Deus com segundas intenções, para resolver a vida, para melhorar a vida, achando que a vida com Deus é vitória, tudo é vitória. Eu não sei que vitória é essa. Vitória do ponto de vista material. A vitória que eu conheço é a vitória que Deus nos dá para nós suportarmos os problemas, vencermos, claro, alguns, tornar os nossos problemas leves, são os fardos leves, o jugo suave. Mas eu não sei que vitória é essa. A vitória de conseguir um emprego, de conseguir uma casa, de conseguir isso. Isso aí eu não sei. Sabe por quê, irmãos?
Porque a palavra de Deus nos diz de forma muito clara, com uma luz solar. O apóstolo Paulo aqui nos diz, no capítulo número 14 de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, né? Quando ele relata aqui no capítulo 14, versículo 22. Olha o que a palavra diz. Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, vírgula, pois que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É só um versículo, meus irmãos. Poderia citar tantos outros falando de sofrimento. Por muitas tribulações. Então são muitas tribulações que o crente passa e suporta. Você pode até dizer assim: cristianismo igual a sofrimento, a padecer, a se identificar com os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que foi rejeitado, incompreendido. Então, isso é que temos que aprender na vida. Vamos para aqui, já que o tempo está avançando, o tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. Na teologia de Zophar, os pecadores são inexoravelmente castigados. Não tem para onde correr. Os pecadores. Isso aí já está na segunda fala dele, de Zophar, no capítulo 20. Segundo discurso. Ele tenta convencer, mostrar para Jó que, olha, Jó, só os pecadores são castigados. Só os pecadores são castigados, Jó. Zophar lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos há muito vinham dizendo. Os versículos 12 e 14 deste mesmo capítulo são usados por Zophar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Então ele mostra que o ímpio sucumbe, que o ímpio, cedo ou tarde, ele perde tudo. É por isso que Jó estava passando por aquilo, porque Jó era ímpio, vamos dizer assim, né? Na visão de Zophar. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Aí Jó confronta Zophar. Jó confronta Zophar. Zophar, não é bem assim não, Zophar. Não é bem assim não. No capítulo 21 vem a contestação de Zophar a essa alegação segundo a qual o ímpio sofre, o ímpio é castigado aqui na terra. Então Zophar diz que os ímpios nem sempre são punidos. Acertadamente Jó disse isso para Zophar. Jó que disse para Zophar, perdão, né? Que os ímpios necessariamente não são punidos. Em sua defesa, Jó disse para Zophar que os ímpios necessariamente não são punidos. Isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Aí Jó, no capítulo 21, por que razão vivem os ímpios, por que razão vive os ímpios, envelhece e ainda se esforça em poder? Como se estivesse dizendo a Zophar, me explique por que os ímpios vivem tanto, morrem ricos, cheios de poder. Explica, Zophar. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Você vai ver isso no 21, versículo 8, Jó refutando Zophar. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Como podemos constatar neste versículo, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz dessa sepultura. Quer dizer, é a mesma ideia
do Salmo 73, né, que atribui a Asaf, né, 73, porque os ímpios prosperam. Até quando os ímpios vão prosperar, os ímpios cometendo seus pecados? Até quando, né? E até quando o justo vai passar por dificuldades, tribulações, enquanto os ímpios estão prosperando? É o mesmo questionamento que o Asaf faz no Salmo 73. Jó faz aqui. O problema é que a grande questão é que Jó, ele tinha uma visão mais ampla. Ele não sabia ainda da ressurreição, né, de Jesus Cristo. Ele não conhecia o plano salvífico de redenção, mas ele acreditava que o seu Redentor vive. Então, irmãos, essa questão da punição dos ímpios, ela tem que ser concebida muito mais na perspectiva da vida, da eternidade. Os ímpios vão prestar contas na eternidade. Podem colher aqui também, de acordo com a lei da semeadura, né? Muitas vezes nós colhemos coisas que são consequências do nosso plantio aqui. Mas a verdadeira punição é na eternidade. É depois dessa vida aqui. Os irmãos lembram da passagem da parábola do rico e do mendigo Lázaro? Aquele rico, ele viveu a vida todinha aqui, envelheceu e tinha uma vida de regalia, e, enfim, não estava nem aí para o Senhor, para os pobres. Mas foi lá nos céus, lá no seio de Abraão, lá que Jesus revela através da parábola, que o tormento começou. O tormento dele daquele ímpio rico que vivia uma vida regalada aqui na terra, não começou aqui na terra, começou depois da morte. Então essa questão de sofrimento, de punição do ímpio, ela tem que ser vista mais na perspectiva da eternidade. Ok, meus irmãos? Concluindo, vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente, que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E patriarca, por desconhecer a ação de Deus neste episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o Criador, porque ele acreditava na soberania de Deus. Por isso nunca blasfemou contra o Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Espero ter contribuído mais uma vez com essa lição número 8 aqui, desta feita com a lição número 8, a teologia de Zofar. Vamos encerrar orando ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, aprendermos um pouco mais dela, Senhor Deus. Cremos, Senhor, que Tu és um Deus soberano, que os Teus juízos, Senhor Deus, serão postos verdadeiramente, inexoravelmente na eternidade, Senhor. Cremos, Senhor Deus, que padecemos neste mundo, mas que o Senhor está conosco, dando capacidade para suportarmos, tornando os nossos jugos suaves, nossos fardos leves, Senhor. O Senhor é conosco. Cremos que nem morte, nem vida, nada poderá nos afastar do Teu amor. É assim que nós cremos, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Em nome de Jesus.